Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos acompanha. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou aqui hoje para ministrar a segunda lição da revista dos jovens da EBD. Estamos aqui hoje mais uma vez ministrando então uma rica e abençoada lição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um canal de bênção para você. E você que já nos acompanha de mais tempo, é muito bom te ver por aqui para podermos aprender juntos a palavra de Deus. A lição 2 data do dia 11/4/2021 e traz por título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Ação de graça pela Igreja de Corinto. O nosso texto do dia, ele está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A nossa síntese de hoje, a oração de Paulo em favor dos coríntios, era uma forma de revelar o seu amor por eles. E o nosso objetivo da nossa lição no tópico 1 é expor a saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios. No tópico 2 é mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios. E no tópico 3 é ressaltar o que a igreja de Corinto era marcada pelos dons espirituais. Glória a Deus. E o nosso texto bíblico, né? Ele está em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, e em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16 ao verso 20. Vamos agora concluir então a nossa introdução. Ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma característica da igreja de Corinto: a abundância dos dons espirituais. Com isso a gente conclui agora a nossa introdução e eu já quero adentrar os nossos tópicos, subtópicos e resumi-los de uma forma clara, concisa e bem objetiva. Você que já nos acompanha há algum tempo sabe que a gente usa muito recurso bíblico para agregar, encorpar a lição. E você que está chegando agora, eu te convido, pegue a sua Bíblia, o seu bloco de notas, para tomar nota de todas as referências bíblicas que vamos disponibilizar durante a lição, um marca-texto para anotar os textos principais, também com a sua revista. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para nos ajudar e para também ser avisado em primeira mão de todo o conteúdo que a gente posta aqui no nosso canal semanalmente, porque a gente posta a lição dos jovens, a lição do adulto da semana, né? E também postamos mensagens bíblicas pregadas por nós. E tudo isso eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Vamos entrar agora nos nossos tópicos e subtópicos. Tópico 1, a saudação de Paulo à igreja. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro é: Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. O apóstolo Paulo inicia a carta com saudações e ações de graças em favor dos coríntios, né? Interessante isso, né? Ele inicia a carta com saudações e ações de graça. Vamos a um texto, já logo de início, que está na primeira carta de Paulo à igreja que está em Tessalônica, capítulo 5, verso 18. Assim diz o texto da palavra de Deus: em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. E quem sabe alguém vai se perguntar: irmão, mas por que dai graças em tudo? Porque Romanos 8:28 diz: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você entenda que a gente deve dar graça em tudo, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam
a Deus. Logo em seguida, ele procura mostrar que também não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Interessante isso, né? Interessante. Porque Paulo procurou mostrar, ou ele procurou mostrar, que não trabalhava sozinho. E eu sempre digo que na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. A gente não é autossuficiente, a gente não é independente, um membro independente do corpo. Mas uns precisam dos outros para desenvolver a obra. E Paulo procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele, né? O que é isso? É eu precisando de você, você precisando de mim e todos nós precisando de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Sóstenes era chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Interessante isso. Eu quero aqui destacar 3 conceitos sobre esse assunto. O primeiro conceito é: não se pode levantar para ensinar quem nunca se sentou para aprender, né? Por que isso, irmão? Porque Sóstenes, ele era líder da sinagoga, mas alguém pregou, alguém ensinou, alguém anunciou o evangelho para que ele se convertesse. E não pode se levantar para pregar, ensinar ou anunciar quem antes não sentou para aprender. O segundo conceito: não se pode parar de aprender para não se precisar parar de se levantar para ensinar. E o terceiro conceito, a rotina e a improvisação, né? Isso são os 2 piores aliados da vida de um ensinador, de um estudioso, de um professor de escolas bíblicas. Eu creio que na grande maioria dos irmãos que nos assistem, nos acompanham, são irmãos também que ministram em suas igrejas, irmãs que ministram, se dedicam ao ministério do ensino, mas eu também entendo que outros irmãos também eles não têm o ministério do ensino como primazia, mas estão aqui nos acompanhando, crescendo e aprendendo. Então, os 2 piores inimigos de um professor é a rotina e a improvisação. E como é que a gente cuida isso, irmão? A gente vence a rotina através da variação dos métodos e das técnicas de ensinar, né? E para a gente ter acesso aos novos métodos e às novas técnicas, a gente precisa sentar para aprender. E como a gente vence a improvisação? A gente vence a improvisação através do planejamento da aula. Nunca saia dando uma aula sem antes sentar, ler, sem antes analisar e planejar uma aula que você vai dar, ok? Glória a Deus por isso. Concluindo, então, o subtópico, melhor dizendo, esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado, né? Uma boa amizade, como é bom ter um bom amigo em quem podemos confiar, em quem podemos abrir o nosso coração e tendo a certeza que ele, pela ética, pela prudência, não vai levar então aquilo que falamos adiante, mas vai ficar com ele vai orar por nós, vai nos ajudar, nos aconselhar. Como é bom ter amigos, né? Eu sempre digo que toda amizade ela alimenta uma força, ok? Toda amizade ela alimenta uma força ou uma fraqueza. Então, amigos que você tem, que são espirituais, que são amantes da palavra, que são de oração e de jejum, eles alimentarão uma força dentro de você para que você seja assim como eles. E um amigo teu que você tenha, que ele é inclinado às coisas más, é inclinado ao pecado, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te arrastar junto. Então, jovem, cuide as suas amizades. Cuide com quem você anda. A Bíblia diz que os maus costumes, né, as más amizades corrompem os bons costumes, né? Eu quero também ir a um texto nesse momento, que está no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24. Capítulo 18, verso 24, que diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão, né? Glória a Deus por isso, por essa palavra. Amigo
fala a verdade. Eu sempre digo, irmão, que amigo fala a verdade. Quem alimenta o nosso ego, quem massageia os nossos pecados, ele é cúmplice. Então, cúmplice, a gente tem que se afastar. Amigo de verdade, ele fala a verdade, ele fala com amor, ele fala de uma forma mais branda, mas ele aponta o dedo para o nosso erro e diz: meu amigo, porque eu te amo, eu vou te mostrar o teu erro e vou ajudar você a melhorar. Tenha por perto pessoas que te orientem, que sempre que você queira dar um passo fora da linha, ele lhe alerte. Não tenha por perto cúmplices, que quando você erra, ele vai lá, amassageia teu ego e diz que tá tudo bem, porque essas pessoas são prejudiciais para nossa vida. Para concluirmos agora então esse subtópico lá no finalzinho, assim podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério cristão. E isso é verdade, né? A convicção da chamada, né? Chamada, aquela coisa que arde no nosso peito, né? A convicção da nossa chamada fundamenta o exercício do nosso ministério. Glória a Deus. Com isso concluímos agora o subtópico 1, vamos ao subtópico 2. Reconhecimento do chamado de seus leitores. Reconhecimento do chamado de seus leitores. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Interessante isso. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Se tem uma igreja que Paulo plantou, que deu ou que trouxe problema para ele, dor de cabeça para ele, noite sem dormir para Paulo, foi a igreja de Corinto, ok? Mas ele começa a escrever a carta aos Coríntios enfatizando o lado positivo da igreja. E como isso é bom, tem pessoas que só olham nossos erros, que só olham nossos defeitos, as nossas faltas, ok? E elas se esquecem de olhar as nossas qualidades. Às vezes a gente acerta 9 vezes e erra na 10ª. Em vez de ela louvar pelos 9 acertos que tivemos, ela vai lá e fala bem da falha que a gente tem, né? Mas homens e mulheres de Deus não são assim. Eles também enfatizam o lado positivo, o lado bom, a qualidade de cada pessoa. E eu quero ir contigo a um texto que está na carta de João, a carta de Apocalipse, para a gente ver Jesus fazendo isso. A carta da igreja de Éfeso. Abra comigo sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. A gente vai enfatizar isso. Eu vou abrir minha Bíblia e quero enfatizar contigo isso aqui, ó. Olha o que Jesus vai dizer. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ok? E pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. O que é isso? A igreja de Éfeso é a igreja que deixou o primeiro amor. Mas Jesus, quando vai se reportar a essa igreja, ele antes lista todas as qualidades, oh glória, ele lista todas as qualidades dessa igreja, ele fala com amor a essa igreja, ele enaltece o que essa igreja tem de bom, para depois, no final, com muito amor, corrigir o que ela ainda não está tão bem. No verso 4 ele vai dizer: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele vai falar da falha dessa igreja, ele vai falar do defeito dessa igreja, mas não antes de ressaltar todas as qualidades dela. Então não te esqueça, meu irmão, não te esqueça, meu irmão, que quando alguém errar contigo, ele já acertou muitas vezes. Quando alguém ele usar palavras, quem sabe, que vão te entristecer, pense quantas palavras ele já usou que te alegraram. Então, quando uma pessoa errar, não condene ela, mas lembre-se das qualidades, do lado bom dessa pessoa. Glória a Deus. Uma grande lição para nós, né? Uma grande lição para nós é aprender que as pessoas, elas têm defeitos, elas têm, mas que elas também têm qualidades, né? Aí eu sempre digo, uma frase que eu sempre digo, que até mesmo um relógio quebrado,
ele tá certo pelo menos 2 vezes por dia, né? Ok? Vamos adiante. Paulo, ele conhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões, quando aplicáveis ao longo da carta. Então é o que a gente acabou de falar. Ele sabia do lado ruim da igreja, mas nem por isso ele deixou de enaltecer o lado bom, né? Provérbios capítulo 3, versículo 12 vai dizer assim, ó: porque o Senhor repreende, né, aquele que ama, assim como o pai repreende a um filho. Então a gente entende que devemos repreender as pessoas quando elas estão erradas, mas com um amor, né, de um pai para um filho, né? A gente, em vez de perder aquela alma, a gente resgata aquela alma, né? Glória a Deus. E Hebreus, para estarmos já indo para a conclusão, Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige, né, a quem ama e açoita aquele que ele recebe por filho, né? Então a gente entende que a correção na vida e no magistério cristão são importantes para a formação do caráter do obreiro, da obreira, do ministro, seja ele da palavra, do louvor, o açoite, desculpe, a repreensão, ela é importante na nossa vida. Agora, para concluirmos então esse subtópico, as recomendações e advertências não serviam somente para os seus primeiros destinatários, mas são atuais para a igreja contemporânea, né? Então tudo que se aplica, eu sempre digo que tudo que se aplica à igreja de Corinto, ela se aplica a todas as igrejas de todas as eras, né? Porque sabemos que a palavra de Deus, ela não se delimita a um tempo, a um espaço geográfico ou uma situação. Ela é ampla e abrange todos os tempos, todas as igrejas e todas as pessoas. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do primeiro tópico: saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo, né? A graça, né? Eu sempre digo que os dons são presentes, mas a salvação é graça, é favor imerecido. E aqui a lição está dizendo que a graça tinha um grande significado para aquela cultura. Eu quero ir a um texto para destacar e realçar esse significado que está na carta de Paulo à igreja de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Que vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos, né, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o significado por demais importante da palavra graça. Agora eu quero ainda destacar 3 tipos, né, de paz que o Novo Testamento nos ensina, né? Já falamos sobre a graça, agora eu quero falar sobre a paz, né? Que é a tônica desse subtítulo, desse subtópico, melhor dizendo. 3 versículos no Novo Testamento. O primeiro versículo está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. A primeira paz é a paz que Cristo nos deixou, né? Ela não é como a paz do mundo. Como é que é a paz do mundo? A paz do mundo, ela é baseada nas circunstâncias, né? Se tenho, se posso, se consigo, eu tenho paz. Se eu não tenho, se eu não posso, se eu não consigo, eu não tenho. Não é essa a paz de Cristo. A paz de Cristo não é movida pelas circunstâncias, independente da circunstância, independente da tempestade, da noite escura que passamos, nós temos a paz de Cristo. A segunda paz está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a segunda paz é a paz que nós temos com Deus, né? Por meio de Cristo. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Nós não tínhamos como resolver a questão do pecado. Cristo veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto ao céu e pagou a nossa dívida. Então, por meio de Cristo, temos paz
com Deus, glória a Deus por isso. E a terceira paz está no livro, ou melhor dizendo, na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guarda os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, qual é que é o terceiro tipo de paz? A paz de Deus, né? A paz que Deus nos dá, né? A mesma paz que Deus tem é a paz que Ele nos dá, condição de desfrutar. E alguém pode dizer: mas irmão, eu não estou entendendo isso, eu não consigo entender como vamos desfrutar da paz de Deus. Não é para entender mesmo, porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o vosso entendimento. Glória a Deus. Se tudo isso está sendo bênção para você, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para nos ajudar, amém? E o que é paz? Para concluirmos então esse subtópico, o que é paz? A paz, eu sempre digo que paz é a ausência de conflitos internos. Paz é a ausência de conflitos internos. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o tópico 1 e vamos avançando ao tópico 2. Tópico 2, Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico traz por subtítulo: Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Na terceira linha, o hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora, né? O que é empatia? É eu me colocar no lugar do meu irmão, né? E eu sempre digo que você jamais vai falar mal de uma pessoa pela qual você ora, né? Então, que a gente possa sempre levar em oração, né? Todas as pessoas do nosso convívio, seja familiares, amigos, queridos irmãos da igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mentores, que a gente possa sempre estar levando essas pessoas em oração diante de Deus, porque eu te garanto que você jamais falará mal da pessoa por quem você ora, e se levarmos todos quanto temos acesso em oração, não falaremos mal de ninguém. Glória a Deus. Continuando ainda, o estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Aqui eu sempre quero destacar, melhor dizendo, o poder do exemplo, né? Porque a gente não é o que fala, a gente é o que faz, né? Eu sempre digo que as nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras, né? Eu quero deixar um texto que eu julgo ser importante nesse ponto da lição, que está no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Importante esse texto, eu peço que você abra sua Bíblia, que você anote essa referência, para a gente poder, então, entender o conceito desse versículo, que diz assim, ó, eu vou ler aqui: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 3 ensinos aqui são importantes. Primeiro, Esdras buscou a lei, ele cumpriu a lei e ele ensinou a lei. Esse tripé aqui que eu destaquei para você, ele não pode ser alterado. O que tu quer dizer com isso, irmão Rubens? É muito simples. Eu aprendo, eu pratico e eu ensino, ok? Tem muitas pessoas que elas aprendem algo e já querem ensinar, sem antes praticar. E eu sempre digo que o poder do exemplo está nisso, em eu aprender, eu praticar, e após eu ter praticado, eu ensino. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: esse rapaz, essa jovem, esse jovem, essa pessoa, esse obreiro, ele realmente vive o que ele prega. Glória a Deus. E o poder do exemplo, ele é muito forte. Para nós continuar, ainda no texto bíblico, ele distingue 3 pontos importantes. Primeiro, o enriquecimento da palavra, o conhecimento experiencial, né, de Deus.
E terceiro, o testemunho de Cristo firmado neles. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Eu quero, para a gente concluir então esse subtópico, eu quero ir a um texto contigo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10 e 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, peço que você acompanhe, tome nota, porque a gente, lendo esse texto, encerra esse subtópico e fecha esse assunto. Verso 10 do capítulo 6. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Interessante isso. Paulo vai dizer e vai destacar uma série de pessoas que têm determinadas atitudes que não entrarão no reino de Deus. E ele vai concluir dizendo: e muitos de nós tem sido exatamente isso, mas eu dou glória a Deus pela continuação do versículo 11 que diz: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ei, irmão, ei, irmã, se você se enquadra em algumas das atitudes que aqui foram citadas, corra para Cristo, corra para a cruz, chame pela graça, peça pelo perdão de Deus, porque sim, você há de herdar o reino de Deus, se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Com isso então avançamos ao subtópico 2 do tópico 2, as palavras amáveis de Paulo. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações, que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Ele ainda estava no início da caminhada cristã e faltava-lhes maturidade, né? Eles ainda estavam, né, no início. Eu sempre digo que eu ministro para jovens na sua grande maioria, porque essa é uma lição dos jovens. Eu sempre digo que o jovem no começo, ele tem muita força, ele tem muita vontade, ele tem muita dedicação, mas ele tem pouco direcionamento. Então a gente deve unir a juventude com a experiência, né? A força do jovem com a sabedoria do ancião, né? Então eu sempre digo que a gente sempre deve buscar conselhos nos nossos pastores, nos obreiros mais velhos, porque eles já trilharam a estrada que a gente está entrando e eles vão saber nos dar a direção do caminho que devemos seguir. Então o que Paulo está dizendo para aquela igreja, que aquela igreja, ela não lhe faltava dons, né? Porque ela era rica de dons, mas lhe faltava frutos, né? Ela era uma igreja que não era madura, que tinha nelas muitos problemas, né, por causa da sua imaturidade. Eu quero ir a um texto que eu julgo ser muito importante e também para concluir e fechar esse assunto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Vou ler e eu peço que você acompanhe. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e não se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do seu bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Que a gente venha a ser pessoas, né, cheias de boas dádivas, bons tesouros no nosso coração, porque do que está cheio o nosso coração falará a nossa boca. Se há morte no nosso coração, se há contenda, se há inveja no nosso coração, disso falaremos. Mas se há amor, se há esperança, se há fé, disso comunicaremos. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do tópico 2. A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. A
expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Eu quero deixar um texto para a gente nesse momento, que é muito importante, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, né? Então, a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus. No finalzinho do subtópico: por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrependa dos seus pecados e os abandone, né? Na medida que se arrependa e os abandone. Eu quero ir a 2 textos com você nesse momento para a gente concluir e encerrar esse tópico 2. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará, né? Muitas das vezes a gente vai para a oração, a gente pede perdão a Deus, a gente pede que Deus perdoe os nossos pecados, mas quando o meu irmão, o meu próximo erra comigo, eu não perdoo ele, eu não uso de misericórdia com ele. Então a Bíblia conclui dizendo: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Então que a gente tenha muito cuidado, que a gente vá a Deus, peça o seu perdão, mas que sempre que alguém errar conosco, a gente também consiga liberar o perdão. O segundo texto que eu quero ir está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa, né, esse alcançará misericórdia. Então qual é o segredo, irmão? É eu confessar o pecado? Não. O segredo é você confessar e você abandonar. Isso é arrependimento. Arrependimento não é ficar triste pelo pecado. Arrependimento não é chorar pelo pecado. Arrependimento genuíno é confessar e abandonar o pecado. Glória a Deus. Com isso concluímos então o tópico 2, avançamos agora ao último tópico da revista, que também tem 3 subtópicos, e se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu peço a você que curta o nosso vídeo, logo aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as nossas postagens, tudo quanto a gente divulga no nosso canal, porque semanalmente temos aqui conteúdo para você. Tópico 3, subtópico 1, os dons espirituais. Lá no segundo parágrafo, uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é: como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? Os dons são presentes e merecidos de Deus, e Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo, né? Irmãos, nesse ponto eu quero chamar a tua atenção, porque esse ponto da revista a gente comentou e aprofundou ele de uma forma muito linda e muito clara na outra lição que a gente ministrou, a segunda lição dos adultos, e eu te convido a assistir a primeira lição dos jovens, a segunda lição que é essa de hoje, a primeira lição dos adultos e a segunda lição dos adultos, porque uma se conecta na outra, uma vai fundamentando a outra. Então tire um tempinho, vai ser de muito acréscimo para a sua vida, para o seu ministério, se você puder assistir as demais videoaulas desse segundo trimestre. O que define a nossa espiritualidade, eu já aprofundei isso na outra lição e está disponível para você ver no meu canal, mas o que define uma profunda espiritualidade não são os dons, né? Mas é o fruto do Espírito, né? Se tu quer saber se uma pessoa é espiritual genuinamente, não olhe para os seus dons, mas olhe para o seu fruto, né? E o fruto é tudo aquilo que está descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22.
2, né? Com isso, então, concluímos aqui o subtópico 1 do tópico 3. Avançamos agora ao subtópico 2, que traz por subtítulo: os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade, né? Pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito, né? Ou seja, isso é um engano, né? Isso é um total e completo engano, porque a nossa espiritualidade, ela é evidenciada pelos frutos do Espírito. Glória a Deus. E para a gente concluir aqui, no segundo tópico, mas o apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual é o que evidencia o fruto do Espírito em sua vida. Os dons espirituais são importantes para a igreja, mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciada pelo fruto do Espírito. Por isso, não se engane, para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe os seus frutos no dia a dia. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque importante é o que lemos no final: observe os seus frutos no dia a dia. Não é o meu fruto pregando, não é o meu fruto cantando, não é o meu fruto dentro da igreja, não é o meu fruto no meio dos irmãos comungando de um culto, de uma adoração a Deus, mas é o meu fruto no dia a dia, no dia a dia. Glória a Deus. Com isso, então, vamos ao último subtópico dessa lição. Os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor, né? Eu já falei isso, né? No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar dos dons de serviço, e no capítulo 14 da mesma carta ele vai falar sobre os dons de línguas e de profecia, entre outros. Mas entre o capítulo 12 e o capítulo 13, Paulo falou sobre o amor, né? O capítulo 13 da carta aos Coríntios é o grande capítulo do amor. Então, entre os dons de serviço, entre o dom de língua e de profecia, existe o amor. Ou seja, nenhum dom ele subsiste, né? Assim podemos dizer, a falta de amor. Eu já falei antes e repito, que é pregar, pregue com amor. Quer louvar, louve com amor. Quer ensinar, ensine com amor. Ok? Então tudo quanto fazemos em prol da obra de Deus, que seja feita com amor. Glória a Deus. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo compara a igreja com um corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum. Então eu já falei isso em outra videoaula e também repito aqui: o meu dom, ele serve para a tua edificação. O teu dom serve para minha edificação. Para a gente concluir essa lição 2, eu quero dizer que os dons, eles têm que ser usados para o corpo de Cristo, porque, irmãos, aqui ninguém está construindo e edificando o seu próprio reino. Estamos todos trabalhando na edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa lição. Muito obrigado por estar mais numa videoaula comigo, e se você puder esperar um minutinho ainda, eu quero te dizer que aqui abaixo do vídeo eu tenho algumas informações acerca do nosso canal no YouTube, do nosso canal no Instagram e no nosso grupo secreto do Telegram. Eu tenho um grupo secreto do Telegram onde a gente posta material quase que diariamente. E tem materiais que eu posto lá que são exclusivos do grupo secreto do Telegram. Então, vai aqui embaixo no meu vídeo, entra no meu canal no Telegram, se inscreve no meu canal do Instagram e você vai estar tendo acesso a mais material bíblico, teológico, para te ajudar no desenvolvimento do teu ministério, do teu chamado. Que Deus te abençoe. Até
até a próxima videoaula. Fica com Deus, graça e paz.